No coração pulsante de Manaus, cercado pela densa floresta amazônica e pelo Rio Negro, ergue-se o imponente Teatro Amazonas, um monumento à grandiosidade do ciclo da borracha e um dos maiores símbolos da riqueza cultural e histórica do Brasil. Com sua cúpula adornada pelas cores vibrantes da bandeira nacional e sua arquitetura neoclássica de tirar o fôlego, o teatro é mais do que um espaço para apresentações artísticas. Ele é um guardião de histórias e mistérios que se entrelaçam com os corredores sombrios de seu interior, onde o eco de risos e sussurros não se limita aos aplausos do público. Ao longo dos anos, visitantes e funcionários relataram episódios inexplicáveis que alimentaram a reputação assombrosa do lugar. Passos ressoando no vazio, cadeiras rangendo em fileiras completamente desocupadas e uma sensação gélida de ser observado eram apenas alguns dos fenômenos descritos. Entre todas essas histórias, uma em particular destacava-se: a de uma criança, cujos contornos frágeis pareciam habitar um tempo perdido, presa entre os ecos do passado e o presente. Luana era uma jovem estagiária de turismo, cheia de entusiasmo e reverência por aquele ícone cultural. Apaixonada por história e arte, ela via seu trabalho no Teatro Amazonas como uma oportunidade única de se conectar com as raízes do Brasil e transmitir essa paixão aos visitantes. Para ela, explorar cada detalhe daquele edifício monumental era como viajar no tempo, revivendo o esplendor de uma época em que o teatro fora um símbolo de opulência e glamour. Certa noite abafada de junho, enquanto a cidade era tomada pela umidade típica da floresta, Luana permaneceu no teatro além de seu turno habitual. Os últimos turistas já haviam ido embora, e o silêncio profundo se instalara no local, quebrado apenas pelo som ocasional de uma porta rangendo ou pelo estalido da madeira antiga. Ela aproveitou o momento de tranquilidade para revisar os materiais de um tour que guiaria no dia seguinte. As luzes estavam parcialmente apagadas, criando sombras que dançavam nos elaborados arabescos do teto. Enquanto caminhava pelo foyer, a jovem foi surpreendida por um som inesperado. Inicialmente, parecia um leve sussurro, quase indistinguível, como se o teatro estivesse sussurrando seus segredos em sua direção. Em seguida, um som ainda mais perturbador, um riso infantil, leve, mas claramente audível, ecoou pelo grande salão vazio. Um calafrio subiu por sua espinha. Tentando racionalizar, ela pensou que talvez um colega ainda estivesse por ali ou que fosse algum som vindo da rua. Mas, naquele momento, ela notou algo que fez seu coração disparar. Uma pequena figura se movia lentamente no fundo do salão. Luana parou imediatamente, sentindo o peso do silêncio ao seu redor. Na penumbra, ela conseguiu distinguir o contorno de uma criança, vestida com algo que lembrava roupas antigas, como aquelas que vira em fotografias do início do século passado. O menino parecia perdido, olhando ao redor como se procurasse alguém. Seus passos eram leves, quase flutuantes, e ele não parecia notar a presença de Luana. "Ei, você está bem?" A voz dela saiu hesitante, ecoando no salão vazio. O menino parou abruptamente, virando-se para encará-la. Seus olhos, grandes e escuros, refletiam uma tristeza profunda, como se carregassem um peso de anos. Antes que Luana pudesse dizer mais alguma coisa, ele correu em direção ao palco. Determinada a ajudar, mas também movida por uma curiosidade inexplicável, Luana seguiu o menino. Seus passos ecoavam de forma estranhamente solitária, como se o som ao redor tivesse sido sugado para outro lugar. Quando alcançou o palco, ele estava vazio. O menino havia desaparecido, como se nunca tivesse estado ali. A revelação. Ainda em choque, Luana correu para encontrar um dos seguranças noturnos. Quando contou o que havia visto, o homem mais velho, que trabalhava no teatro há décadas, a encarou com uma expressão de preocupação, mas sem surpresa. Ele então revelou o que muitos funcionários mais antigos já sabiam, mas raramente discutiam. A presença do menino era um segredo compartilhado entre aqueles que viviam o teatro no dia a dia. A história que circulava dizia que, no início do século XX, um menino chamado Joaquim, filho de uma das costureiras da companhia de ópera,
costumava brincar entre os bastidores. Certa noite, enquanto explorava o palco, ele teria caído de uma altura significativa e perdido a vida. Desde então, relatos de sua presença assombrada eram frequentes, especialmente em noites tranquilas, quando o teatro parecia mergulhar em um estado de memória coletiva. Embora perturbada, Luana nunca esqueceu aquele encontro. Para ela, o Teatro Amazonas deixou de ser apenas um símbolo histórico e cultural. Tornou-se um espaço vivo, repleto de segredos e histórias que transcendiam o tempo. E até hoje, ao conduzir turistas pelos corredores do teatro, ela não pode deixar de se perguntar se os passos que ouve ao longe são realmente de algum visitante ou de um menino que jamais encontrou a saída. O expediente já havia terminado havia horas, e o Teatro Amazonas estava mergulhado em um silêncio inquietante, daqueles que parecem amplificar os sons mais sutis, como o leve estalar da madeira antiga ou o zumbido quase imperceptível das lâmpadas de emergência. A imponente edificação, tão vibrante durante os espetáculos, agora parecia um gigante adormecido, envolto em uma penumbra que fazia as sombras das colunas e estátuas parecerem ainda mais longas e distorcidas. Luana, sempre dedicada e meticulosa, optou por usar aquelas horas de tranquilidade para revisar o roteiro da visita guiada que faria no dia seguinte. Sentada no luxuoso salão nobre, um dos ambientes mais ornamentados do teatro, ela sentia-se pequena diante da opulência ao seu redor. O brilho dos lustres de cristal, mesmo com a luz reduzida, parecia refletir histórias de uma era de esplendor. Os espelhos dourados, esculpidos com detalhes requintados, multiplicavam a imagem das molduras adornadas e das tapeçarias antigas. O cheiro peculiar do lugar, uma mistura de madeira encerada e tecidos guardados, impregnava o ar, acentuando a atmosfera de nostalgia. Enquanto caminhava de um lado para o outro, perdida em pensamentos e no som ritmado de seus próprios passos ressoando no piso de madeira polida, algo fez seus sentidos se aguçarem. Foi sutil, quase imperceptível no início. Uma leve mudança na temperatura do ambiente, como se um sopro gelado tivesse cruzado o salão, arrepiando a pele de seus braços. Sem saber exatamente porquê, Luana sentiu-se impelida a olhar para um dos espelhos imponentes que adornavam a parede à sua frente. O reflexo que viu fez seu coração parar por um instante. Havia uma figura pequena sentada em uma das cadeiras ornamentadas ao fundo do salão. Sua silhueta, delicada e imóvel, parecia deslocada naquele ambiente opulento. No início, Luana tentou racionalizar. Talvez fosse uma ilusão causada pela iluminação fraca ou um reflexo estranho. Ela piscou algumas vezes, na esperança de que seus olhos ajustassem a percepção, mas a figura continuava ali, nítida e inegável. Decidindo que precisava verificar, ela se virou lentamente, encarando diretamente o local onde a figura deveria estar. Seu peito apertou ao constatar que ele estava realmente lá. Era um menino, pequeno e magro, sentado com uma postura rígida, as mãos pousadas sobre os joelhos. Ele usava um terno antigo, desbotado e surrado, que parecia ter saído de uma fotografia do início do século XX. O tecido, embora elegante em sua confecção, mostrava sinais de desgaste pelo tempo, com as mangas ligeiramente puídas e a cor desvanecida. A luz branda do salão parecia atravessá-lo de forma sutil, como se ele não estivesse completamente presente naquele espaço. Luana sentiu uma mistura de surpresa, curiosidade e um arrepio crescente que subia por sua espinha. O coração batia acelerado em seu peito, mas ela reuniu coragem para se aproximar. "Oi, tudo bem? Como você entrou aqui?" perguntou, sua voz firme, mas baixa, tentando soar amigável. Conforme dava passos cautelosos em direção ao menino, ela notou mais detalhes perturbadores. O rosto dele era pálido, quase translúcido, e seus cabelos estavam perfeitamente penteados, mas pareciam levemente desfocados, como se fossem parte de uma imagem desgastada pelo tempo. Quando ele finalmente levantou o rosto para encará-la, Luana sentiu um frio inexplicável envolver seu corpo. Os olhos dele não eram normais.
Eram profundos e ausentes, como se ele estivesse olhando para algo muito além dela, para um mundo que ela não podia ver. O menino moveu os lábios, murmurando palavras que, a princípio, eram incompreensíveis para Luana. Ela inclinou-se levemente, tentando entender. O som era baixo, quase como um sussurro perdido no vento. Com esforço, captou fragmentos desconexos, algo que soava como mamã ou não saímos. As palavras, embora suaves, carregavam um peso emocional avassalador, como se fossem um eco de desespero congelado no tempo. Antes que Luana pudesse se aproximar mais ou formular qualquer outra pergunta, o inesperado aconteceu. O menino piscou lentamente. Ao abrir novamente os olhos, sua expressão tornou-se ainda mais enigmática. Ele simplesmente desapareceu. Não houve movimento, som ou qualquer indício de sua saída. Ele estava ali em um momento, tão real quanto o ar que ela respirava, e no instante seguinte, não restava mais nada além da cadeira vazia. Luana recuou um passo, seu corpo congelado pelo choque. Seu olhar fixou-se na cadeira onde o menino estivera. Por um breve momento, ela teve a sensação de que o ar ao redor daquele ponto estava mais frio, como se o lugar ainda carregasse um resquício da presença que acabará de se desvanecer. Ela apertou os braços contra o corpo, tentando se recompor. Um silêncio absoluto tomou conta do salão, e tudo ao redor parecia assistir à cena, cúmplice de um segredo que ela agora compartilhava. A jovem ficou ali, parada, por alguns minutos que pareceram uma eternidade. O peso do que acabará de vivenciar fazia sua mente girar em busca de explicações lógicas, mas nenhuma parecia caber. Ao final, restava apenas a certeza de que algo inexplicável havia acontecido, e ela não estava mais sozinha naquele teatro vazio. O sangue de Luana gelou instantaneamente, como se cada gota em seu corpo tivesse sido drenada pelo medo. Sentindo o coração disparar, ela deu um passo hesitante para trás, tropeçando levemente no piso de madeira polida. A respiração tornou-se curta e superficial, enquanto a atmosfera ao seu redor parecia mudar. O salão, antes envolto apenas em um silêncio respeitoso, agora parecia opressor, sufocante, como se o próprio ar estivesse impregnado por uma presença invisível e esmagadora. Cada detalhe do ambiente parecia ampliado, o som dos lustres balançando suavemente, o eco de seus próprios passos apressados e o som abafado do vento contra as janelas. Tremendo, com as mãos geladas e trêmulas, Luana sentiu que precisava sair dali. Ela se virou bruscamente e começou a correr pelos corredores longos e ornamentados do teatro, que agora pareciam intermináveis. A iluminação fraca criava sombras distorcidas nas paredes, e cada esquina parecia esconder algo que observava, silencioso e ameaçador. Quando finalmente alcançou a entrada principal, onde o segurança estava sentado em sua cadeira, folheando um jornal desgastado, Luana sentiu as palavras se embolarem em sua garganta. Seu peito arfava, a mente ainda presa à visão do menino que simplesmente desaparecera diante de seus olhos. Gaguejando, com a voz embargada, ela contou ao segurança o que havia acabado de presenciar, suas mãos gesticulando freneticamente como se tentassem dar forma ao que sua mente ainda tentava processar. O homem, um senhor de expressão endurecida pelo tempo, ergueu os olhos do jornal e a ouviu pacientemente, sem demonstrar surpresa ou incredulidade. Seus olhos escuros carregavam um misto de cansaço e resignação, como se já tivesse ouvido relatos semelhantes inúmeras vezes. Quando Luana terminou, ainda com a voz trêmula, ele suspirou profundamente, baixando o jornal e apoiando os cotovelos nos joelhos antes de falar, com uma calma desconcertante. Não se preocupe, senhora. Esse menino aparece aqui há décadas. Dizem que morreu durante a construção do teatro, mas nunca encontraram o corpo. O impacto das palavras do segurança foi como um golpe seco em Luana. Seu estômago revirou, e um calafrio intenso percorreu sua espinha, fazendo com que sua pele se arrepiasse. A explicação, dada de forma tão casual, apenas aumentou seu desconforto e deixou uma sensação de vazio no ar. Ela tentou processar o que acabará de ouvir,
mas aquilo parecia desafiar qualquer lógica ou entendimento. Como assim? Perguntou Luana, sua voz pouco mais que um sussurro. Se ele morreu na construção, por que ele ainda está aqui? O segurança deu de ombros, como alguém acostumado a lidar com o inexplicável. Ele esfregou o queixo áspero e respondeu: ninguém sabe ao certo. Mas dizem que ele era filho de um dos operários, sabe? Brincava por aqui enquanto o pai trabalhava. Um dia, sumiu. Procuraram por semanas, até onde os olhos podiam alcançar. Nunca acharam o corpo, só os brinquedos dele, jogados perto do palco. Depois disso, começaram a vê-lo por aí, sempre quieto, sempre observando. As palavras simples do segurança carregavam um peso enorme, como se ele estivesse descrevendo algo inevitável, parte do tecido do teatro, tão entranhado quanto suas paredes ornamentadas e seus lustres reluzentes. Luana sentiu o chão sob seus pés parecer menos firme. A ideia de que um espírito pudesse permanecer preso em um lugar por tanto tempo era perturbadora. Sua mente fervilhava de perguntas. Por que o menino ainda estava ali? O que ele queria? Será que tentava se comunicar? Ou estava apenas revivendo os momentos finais de sua curta vida, preso em uma espécie de ciclo eterno? O segurança, percebendo o estado de Luana, tentou tranquilizá-la, mas suas palavras eram pouco reconfortantes. Ele não faz mal a ninguém, senhora. Nunca fez. É só parte do teatro. Quase como um guardião, entende? Ele deu um meio sorriso, tentando soar reconfortante, mas o efeito foi o oposto. Alguns dizem que ele gosta de aparecer para quem presta atenção. Talvez ele tenha gostado de você. Luana engoliu seco, sentindo a garganta seca e o coração ainda acelerado. Gostado dela? A ideia a fez estremecer. Não havia nada de reconfortante naquele encontro. Tudo no olhar vazio do menino, na forma como ele desapareceu, indicava algo mais profundo, algo que transcendia a simples ideia de um espírito amigável. Ela sabia que, a partir daquele momento, jamais olharia para o Teatro Amazonas da mesma forma. O lugar deixará de ser apenas um marco histórico. Agora, era também um espaço carregado de presenças e segredos que ela nunca imaginou encontrar. Enquanto deixava o prédio naquela noite, o vento noturno parecia mais frio e pesado. Ao olhar para trás, para a fachada iluminada do teatro, Luana não pôde deixar de sentir que ainda estava sendo observada. E talvez estivesse. Naquela noite, o sono não veio para Luana. Deitada em sua cama, ela sentia o peso do que vivenciara no Teatro Amazonas como um nó apertado em seu peito. A escuridão de seu quarto parecia carregar ecos do silêncio opressor do salão nobre, e mesmo com a janela aberta para a brisa úmida de Manaus, o ar parecia estagnado. A imagem do menino, com seu olhar vazio e roupas desbotadas, repetia-se incessantemente em sua mente, como um fantasma pessoal que agora a assombrava. Determinada a encontrar respostas, Luana passou horas na internet e mergulhou em relatos sobre o teatro. Descobriu que não era a única a ter vivenciado algo estranho naquele lugar. Havia dezenas de histórias semelhantes, sussurros, risadas infantis, aparições que desapareciam tão rapidamente quanto surgiam. Muitos funcionários antigos mencionavam um menino vestido com roupas antiquadas, sempre solitário, sempre silencioso. Alguns acreditavam que ele estava tentando se comunicar, um espírito preso ao teatro, condenado a vagar pelos corredores onde sua vida fora tragicamente interrompida. Conforme lia, uma inquietação crescia dentro dela. Um dos relatos dizia que, antes de desaparecer, o menino às vezes sussurrava palavras incompreensíveis ou ria de maneira sutil, como se brincasse com a percepção daqueles que o viam. Esse detalhe fez com que o frio subisse pela espinha de Luana. Ela não podia esquecer o som que jurava ter ouvido enquanto fugia naquela noite, uma risada infantil, leve, mas carregada de uma estranheza desconcertante, ecoando pelo salão vazio como um desafio velado, como se ele estivesse se divertindo com seu desespero. Nos dias que se seguiram, Luana voltou ao trabalho,
mas o teatro nunca mais foi o mesmo para ela. A opulência e a beleza que tanto a encantavam agora pareciam mascarar algo sombrio, algo que não pertencia ao mundo racional. Ela evitava, sempre que possível, ficar sozinha nos corredores ou nos salões após o horário de expediente. O Salão Nobre, em particular, tornou-se o local que mais lhe despertava inquietação. Sempre que passava por ali, mantinha os olhos fixos no chão, recusando-se a olhar para os espelhos ornamentados ou para as cadeiras vazias, temendo encontrar novamente aquele olhar perdido no tempo. A vida de Luana seguia, mas a memória daquela noite permanecia como uma sombra constante. Ela evitava falar sobre o ocorrido, mesmo quando colegas curiosos faziam perguntas. Seu silêncio era suficiente para os que trabalhavam no teatro há mais tempo. Aqueles que sabiam das histórias respeitavam sua reserva, enquanto os novos funcionários, céticos ou apenas curiosos, às vezes zombavam de forma casual. A criança do teatro pegou você, né? Diziam, rindo, mas Luana nunca respondia. Ela sabia que o que experimentara era real. Era mais do que uma lenda ou superstição. Era algo que ela sentirá, vira e ouvirá. Com o passar do tempo, o medo que sentirá naquela noite transformou-se em uma espécie de reverência cautelosa. Embora nunca mais tivesse visto o menino, a presença dele parecia sempre próxima, como se o teatro inteiro carregasse um traço de sua existência. Luana começou a notar pequenos detalhes que antes passavam despercebidos: o som de passos abafados em um corredor vazio, o eco distante de algo que soava como uma risada infantil e até a sensação de ser observada ao caminhar pelos bastidores. Apesar do receio, Luana não conseguiu abandonar seu amor pelo teatro. Ele ainda era um lugar de histórias grandiosas, de música e arte, mas agora também era, para ela, um portal para o inexplicável. Cada canto parecia carregar um segredo, cada sombra uma história não contada. De vez em quando a noite caía e a luz dourada dos postes iluminava a fachada do teatro, Luana passava por ali e sentia um aperto no coração. Mesmo do lado de fora, podia imaginar o Salão Nobre em sua glória silenciosa, os espelhos refletindo cadeiras ornamentadas vazias e o menino sentado ali, esperando. E, em sua mente, sempre havia aquela risada distante, ecoando entre as colunas ilustres, como um lembrete de que o Teatro Amazonas não era apenas um monumento histórico, mas também um lugar onde o passado e o presente se encontravam de forma assustadora. Para os turistas, o Teatro Amazonas era um lugar de beleza e arte. Para Luana, ele seria para sempre um lugar de mistério, um espaço onde o racional se encontrava com o sobrenatural, e onde as histórias não eram apenas contadas, mas vividas, mesmo por aqueles que já haviam partido há muito tempo. A Ponte Rio Negro, com seus 3.595 metros de extensão, é um marco imponente que liga Manaus a Iranduba, elevando-se como um colosso de concreto sobre as águas profundas e enigmáticas do Rio Negro. Durante o dia, sua estrutura grandiosa é palco de um fluxo constante de carros e caminhões, um símbolo da modernidade atravessando um dos cenários mais deslumbrantes da Amazônia. Mas quando o sol desaparece no horizonte e a noite estende seu manto escuro, a ponte se transforma. À noite, especialmente nas madrugadas, a Ponte Rio Negro parece pertencer a outro mundo. Um silêncio quase sobrenatural toma conta do local, interrompido apenas pelo som distante da água batendo contra os pilares ou pelo ruído dos pneus de algum veículo solitário. Uma neblina fina frequentemente cobre o asfalto, criando um véu etéreo que deixa o motorista em um estado de alerta, incapaz de prever o que pode surgir adiante. A iluminação da ponte, embora funcional, é insuficiente para dissipar a escuridão que parece se espalhar além das bordas da via, onde as sombras do rio profundo e da floresta tornam tudo indistinto e misterioso. Muitos preferem evitar essa travessia após o cair da noite, temendo não apenas os perigos reais da estrada, mas também algo mais, algo que desafia a razão. Histórias assombram a Ponte Rio Negro desde sua inauguração em 2011.
Entre essas histórias, a mais conhecida e aterradora é a da Dama da Ponte. Descrita como uma figura feminina de aparência perturbadoramente elegante, ela surge de forma inesperada, como uma visão fugaz ou uma presença inescapável. Motoristas de aplicativo e caminhoneiros têm relatos semelhantes. Uma mulher de vestido branco, longo e flutuante, de pé no acostamento, sempre sozinha e imóvel, encarando o vazio com uma expressão indecifrável. Seu cabelo negro, aparentemente molhado, cai em cascata sobre os ombros, e seus olhos, quando visíveis, carregam um brilho inquietante que mistura tristeza e algo mais, um traço de fúria ou, talvez, de desespero. Alguns motoristas juram que a Dama da Ponte tenta interagir, erguendo uma das mãos como se pedisse carona ou até mesmo lançando um olhar direto para os ocupantes do veículo. Outros dizem que, ao passarem por ela, ela desaparece sem deixar rastros, como se nunca tivesse estado lá. Há ainda os que afirmam que a viram no retrovisor, apenas para descobrir, com o coração disparado, que ela não estava mais lá ao olharem novamente. Aqueles que pararam, movidos por um misto de compaixão e curiosidade, relatam experiências ainda mais inquietantes. A mulher caminha lentamente em direção ao veículo, mas antes que possa alcançar o carro, sua figura se dissolve na neblina, como um espectro que nunca foi feito para cruzar a barreira entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Alguns afirmam que ouviram sua voz sussurrando algo inaudível, ou sentiram uma súbita queda de temperatura no exato momento em que a viram. Embora muitos rejeitem a história como apenas mais uma lenda urbana, ela persiste, passada de boca em boca entre os moradores e aqueles que cruzam a ponte regularmente. Os mais supersticiosos acreditam que a Dama da Ponte é uma alma presa ali, talvez vítima de um acidente fatal, ou mesmo alguém que se entregou ao rio, incapaz de suportar os fardos da vida. Outros veem nela um aviso, uma manifestação sobrenatural destinada a alertar os motoristas sobre os perigos de dirigir na escuridão traiçoeira. Para os que acreditam, a Dama da Ponte é mais do que uma história de terror. Ela é um lembrete sombrio de que, na vastidão da Amazônia, onde natureza e progresso se encontram, o inexplicável ainda encontra espaço para se manifestar. E assim, a cada noite, a ponte se torna mais do que uma travessia. Ela se torna um portal entre mundos, onde a realidade e o desconhecido se entrelaçam, deixando aqueles que a cruzam com uma sensação que nem sempre conseguem explicar. Miguel, um motorista de aplicativo acostumado a longas jornadas noturnas, sempre encarou com ceticismo as histórias de assombração que rondavam as madrugadas. Para ele, eram meras invenções, coisa de gente que quer assustar os outros. Em sua mente prática e focada em manter o sustento, não havia espaço para superstições. Naquela noite em particular, Miguel terminava uma corrida longa que o levará até Iranduba. O relógio do painel do carro marcava exatamente 3h02 da manhã, e a única coisa que ele desejava era chegar em casa, tomar um banho quente e se deitar para finalmente descansar. A ponte estava quase deserta, envolta por uma neblina fina que refletia as luzes amareladas dos postes, criando sombras que dançavam de maneira desconcertante no asfalto úmido. Miguel ajustou o retrovisor e aumentou levemente o volume do rádio, buscando algo para afastar a sensação de solidão que aquela travessia sempre trazia. Foi quando, ao longe, algo capturou sua atenção. No acostamento, uma figura feminina destacava-se contra a escuridão, imóvel como uma estátua. Vestia um vestido branco que parecia brilhar sob a luz fraca, e seus cabelos longos e negros caíam desordenados sobre os ombros. A cena parecia deslocada, quase surreal. O que uma mulher estaria fazendo aqui, sozinha, a essa hora? O instinto de Miguel foi desacelerar, a curiosidade e a preocupação se misturando em um turbilhão de pensamentos. Embora estivesse exausto, aquela visão o desconcertou de um jeito que ele não conseguia explicar. Pode ser alguém precisando de ajuda, pensou, tentando ignorar o desconforto que começava a crescer em seu peito. Ao se aproximar, notou que a mulher permanecia completamente imóvel, mas seu olhar parecia segui-lo,
como se estivesse o observando diretamente através do para-brisa. Ele sentiu um calafrio, mas não diminuiu a marcha. Ao reduzir a velocidade, Miguel percebeu mais detalhes. O vestido branco estava levemente amarelado nas bordas, como se houvesse sido tingido pelo tempo ou pela sujeira, e os pés dela estavam descalços, sujos, contrastando com a aparência quase impecável do restante de sua figura. Apesar disso, havia algo em seu rosto que ele não conseguia ignorar, uma beleza perturbadora, quase hipnótica, mas que trazia consigo uma sensação de vazio. Os olhos da mulher, grandes e profundos, pareciam procurar algo, ou alguém, como se estivessem presos em um eterno estado de expectativa. Relutante, Miguel finalmente parou o carro e abaixou o vidro. O silêncio da ponte parecia ter se tornado mais denso, quase tangível, como se tudo ao redor estivesse suspendendo o fôlego para assistir ao que aconteceria a seguir. "Precisa de ajuda, moça?" Ele perguntou, a voz soando mais trêmula do que esperava. A mulher não respondeu. Não moveu os lábios, nem sequer piscou. Apenas inclinou a cabeça levemente para o lado, como um pássaro curioso, e deu um passo em direção à porta do passageiro. Miguel hesitou. Algo dentro dele gritava para que ele acelerasse e fosse embora, mas a ideia de deixar alguém naquela situação, especialmente uma mulher sozinha, no meio da madrugada, era algo que ele não conseguia suportar. Lutando contra o medo crescente, ele estendeu a mão para o botão da trava, destrancando a porta. A mulher abriu-a lentamente e entrou no carro com movimentos quase ensaiados, como se estivesse acostumada àquilo. O cheiro que invadiu o veículo era peculiar, um aroma fraco de flores misturado a algo metálico e desagradável que Miguel não conseguiu identificar. Ela sentou-se no banco do passageiro, alinhando o vestido cuidadosamente sobre as pernas, mas continuou em silêncio. De perto, Miguel pôde perceber detalhes que antes haviam passado despercebidos. A pele dela era absurdamente pálida, quase translúcida, e os cabelos pareciam estar levemente molhados, com gotas de água escorrendo discretamente pelas pontas. Os olhos, que antes pareciam profundos, agora pareciam vazios, sem brilho algum, como se fossem apenas reflexos de algo perdido. Miguel sentiu um arrepio subir pela espinha e apertou o volante com mais força, tentando disfarçar o desconforto. "Está tudo bem, moça? Para onde devo levá-la?" Ele perguntou, a voz carregada de tensão. Ela virou a cabeça devagar, olhando para ele com uma expressão que misturava apatia e algo mais, uma tristeza profunda, quase palpável. Mas, novamente, não respondeu. Miguel sentiu o peso daquele silêncio, como se as paredes do carro estivessem se fechando ao redor dele. Uma gota de suor escorreu por sua têmpora, mesmo com o ar-condicionado ligado. Tentando manter a calma, ele colocou o carro em movimento, embora não soubesse exatamente para onde estava indo. Enquanto dirigia, sentiu os olhos da mulher fixos nele, como se ela estivesse observando cada movimento seu. A sensação de ser analisado, quase dissecado, era sufocante. Foi então que ele percebeu, pelo canto do olho, que ela estava sorrindo, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que o encheu de um pavor que ele nunca havia experimentado antes. Enquanto dirigia, Miguel tentou puxar conversa, na tentativa de dissipar o peso quase tangível do silêncio que preenchia o carro. "Está indo para Manaus? Alguma emergência?" Sua voz soou hesitante, como se ele não esperasse realmente uma resposta. Arriscou um olhar rápido para o banco do passageiro, mas a mulher continuava em silêncio, imóvel, com os olhos fixos na estrada à frente. Havia algo inquietante na maneira como ela se comportava, como se não pertencesse àquela situação, ou talvez, àquele mundo. O desconforto aumentava conforme os segundos se arrastavam, e a sensação de isolamento na vastidão da ponte fazia o ambiente parecer ainda mais surreal. Miguel tentou de novo. "Tem alguém te esperando? Algum parente? Posso ligar para alguém?" Ele sabia que suas perguntas eram inúteis, mas não conseguia conter o nervosismo crescente.
Sem emitir um único som, a mulher ergueu lentamente a mão, um movimento quase mecânico, e apontou em direção à frente, indicando o caminho que ele deveria seguir. Miguel engoliu em seco e obedeceu, mesmo sem entender. A cada quilômetro percorrido, o desconforto crescia, uma sensação de que algo invisível e opressor estava apertando seu peito. O interior do carro parecia mais frio, apesar do ar-condicionado estar desligado. Ele esfregou os braços, tentando afastar o arrepio persistente, mas a sensação não o abandonava. Então, começou a perceber algo ainda mais estranho, a desconcertante sensação de estar sendo observado. Não era dela, ele tinha certeza. Era algo maior, algo vindo de fora do carro, da escuridão que cercava a ponte. Um peso invisível parecia pairar sobre ele, e Miguel não pôde evitar olhar rapidamente pelos espelhos retrovisores, como se esperasse ver algo ali, espreitando. Mas não havia nada além da neblina e do vazio da madrugada. Tentando ignorar os próprios temores, ele tentou novamente quebrar o silêncio. "Você mora perto da ponte?" perguntou, a voz agora mais fraca, quase um sussurro. A mulher não respondeu, mas fez outro gesto com a mão. Desta vez, indicou que ele deveria parar, apontando para um ponto no meio da ponte. Miguel franziu a testa, confuso, e olhou para ela com desconfiança. "Tem certeza? Não tem nada aqui." Sua voz vacilou, e ele esperava, talvez, que ela finalmente dissesse algo, qualquer coisa que desse sentido àquela situação absurda. Quando ele se virou completamente para encará-la, sentiu o coração parar por um instante. O banco do passageiro estava vazio. A mulher havia desaparecido, tão silenciosa e inexplicavelmente quanto havia entrado no carro. Desesperado, Miguel freou bruscamente, o som dos pneus ecoando na vastidão da ponte. Ele saiu do carro quase tropeçando, a respiração ofegante, e olhou ao redor. "Moça? Moça!" Ele gritou, sua voz ecoando inutilmente na imensidão silenciosa. O vento frio que soprava pela ponte parecia zombar dele, cortando sua pele com uma força que ele não havia sentido antes. A neblina parecia mais densa agora, envolvendo-o como uma cortina sufocante, enquanto Miguel girava sobre os próprios pés, buscando sinais de movimento, qualquer coisa que indicasse para onde ela poderia ter ido. Mas a ponte estava vazia. Não havia sinal da mulher, nem pegadas, nem o som de passos fugindo. Apenas ele, o carro parado com os faróis iluminando a névoa e a vastidão do Rio Negro abaixo, negra e impenetrável. Foi então que ele percebeu algo ainda mais perturbador. A sensação de estar sendo observado havia se intensificado. Era como se milhares de olhos invisíveis estivessem fixos nele, acompanhando cada movimento. De repente, o ar ao seu redor foi preenchido por um aroma intenso e inconfundível. Um perfume floral doce, quase sufocante, tomou conta da ponte, cortando o cheiro natural de umidade e asfalto quente. Era um cheiro que não pertencia àquele lugar, um aroma que parecia ter surgido do nada, como se algo ou alguém tivesse acabado de passar por ali. Miguel ficou imóvel, os pelos de seu corpo eriçados enquanto o som do vento diminuía, deixando o silêncio ainda mais opressor. O instinto de sobrevivência falou mais alto. Sem pensar duas vezes, ele correu de volta para o carro, trancou as portas e ligou o motor com as mãos trêmulas. O som do motor arrancando foi como um alívio momentâneo, mas não o suficiente para acalmar seu coração disparado. Com o pé pesado no acelerador, Miguel disparou pela ponte, os olhos fixos na estrada à sua frente, incapaz de olhar para os espelhos retrovisores. Ele não queria confirmar o medo que o consumia. O medo de que, talvez, ela ainda estivesse lá, de alguma forma, observando. Atravessou a ponte em alta velocidade, o suor escorrendo pela testa apesar do frio dentro do carro. Só quando avistou as luzes da cidade ao longe começou a sentir que estava deixando aquele pesadelo para trás. Mesmo assim, não ousou olhar para trás. Ele sabia que, na ponte Rio Negro, algumas coisas não deveriam ser vistas mais de uma vez.
Na manhã seguinte, Miguel ainda sentia o peso do que havia acontecido. A experiência parecia um pesadelo, mas os detalhes permaneciam claros demais para serem descartados como fruto da imaginação. Decidido a encontrar alguma explicação, ele compartilhou sua história em um grupo de mensagens para motoristas de aplicativo. Para sua surpresa, a reação foi imediata. Muitos outros relataram experiências semelhantes, descrevendo com detalhes assustadoramente parecidos a aparição de uma mulher misteriosa na ponte Rio Negro. Eles a chamavam de Dama da Ponte, uma figura que, ao que parecia, era bem conhecida entre os que trafegavam por lá durante as madrugadas. Os relatos eram consistentes. Ela sempre surgia sozinha, vestida de branco, com um olhar distante e vazio, e desaparecia subitamente, quase sempre na metade da ponte. Apesar de muitos terem presenciado sua aparição, ninguém sabia quem ela era ou o que buscava, apenas que sua presença deixava um rastro de inquietação, em alguns casos, medo. O mistério, no entanto, não terminou ali. Durante os dias que se seguiram, Miguel percebeu algo estranho. O cheiro de flores que invadira o carro naquela noite não desaparecia. Ele lavou o veículo por dentro e por fora, trocou tapetes, usou aromatizantes e até limpadores industriais, mas nada parecia funcionar. O aroma doce e perturbador persistia, impregnado nos estofados como uma lembrança fantasmagórica daquela noite. Amigos e passageiros começaram a notar também, perguntando se ele transportava flores ou se havia mudado o tipo de aromatizante que usava. A situação começou a incomodá-lo de tal forma que Miguel decidiu investigar mais. Certa noite, depois de sua última corrida, ele foi até um posto de combustível próximo à ponte e conversou com um idoso que trabalhava ali como vigia. O homem, de pele marcada pelo tempo e olhos que pareciam conhecer segredos antigos, ouviu atentamente o relato de Miguel, e depois de um silêncio pensativo, confirmou o que ele temia. Sim, rapaz, a Dama da Ponte é real. Muitos já a viram. Dizem que, há muitos anos, uma moça caiu da ponte tentando fugir de algo, um ataque, uma perseguição, ninguém sabe ao certo. Mas não foi um acidente, disso tenho certeza. Ele suspirou, mexendo na aba do chapéu. Desde então, ela aparece por aqui, sempre esperando por alguém que possa ajudá-la. Mas ela nunca chega ao destino. Miguel ficou arrepiado com as palavras do vigia. A ideia de que a mulher estivesse presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, revivendo o mesmo sofrimento noite após noite, o deixou profundamente perturbado. O homem parecia ter percebido sua inquietação e acrescentou algo ainda mais sombrio. O curioso é que ela não aparece para qualquer um. Apenas aqueles que já carregam algo dentro de si, um peso, um arrependimento, ou talvez um medo que nunca foi superado. De certo modo, ela escolhe com quem vai aparecer. As palavras ficaram gravadas na mente de Miguel. Ele começou a se perguntar se a Dama da Ponte tinha escolhido aparecer para ele por algum motivo específico. Teria ele algo inacabado, alguma culpa escondida que o tornava um alvo para aquela aparição? Apesar da curiosidade, o medo prevaleceu. Miguel decidiu nunca mais dirigir pela ponte Rio Negro de madrugada. Durante meses, evitou até mesmo passar pela ponte, preferindo trajetos mais longos e desgastantes para não enfrentar a possibilidade de reencontrá-la. Ainda assim, a presença dela parecia persistir. Mesmo com o passar dos anos, Miguel jurava que, de tempos em tempos, o aroma de flores reaparecia em seu carro, sempre à noite, sempre quando ele estava sozinho. A cada vez que isso acontecia, Miguel sentia o mesmo calafrio daquela madrugada. Por mais que tentasse racionalizar, ele sabia, no fundo, que o cheiro era um lembrete. A Dama da Ponte ainda estava lá, esperando, talvez por ele, talvez por outro desavisado que cruzasse seu caminho. O que ela realmente queria, Miguel nunca descobriu. E talvez fosse melhor assim. Algumas perguntas, ele percebeu, eram feitas para nunca serem respondidas.
O cemitério São João Batista, localizado em Manaus, é muito mais do que um lugar de descanso eterno. Suas alamedas sombreadas por centenárias árvores e os mausoléus adornados com esculturas em mármore carregam o peso da história de gerações que ali repousam. Durante o dia, o local transborda uma aura serena, quase acolhedora, como se estivesse em harmonia com o tempo que passa. No entanto, ao cair da noite, essa serenidade dá lugar a algo mais denso, quase palpável, como se o ar se tornasse mais pesado e os murmúrios de histórias não contadas ecoassem pelas lápides. Camila, uma jovem fotógrafa cuja paixão pela arte se misturava com o fascínio por temas sobrenaturais, viu nesse cemitério o cenário perfeito para seu próximo projeto artístico. A ideia era ousada, um ensaio fotográfico noturno que explorasse o contraste entre a aparente calmaria das tumbas e a tensão invisível que parecia emergir quando o sol desaparecia no horizonte. Não seria apenas um registro visual, mas uma tentativa de capturar a essência enigmática do local, como se cada imagem pudesse contar uma história muito esquecida. Determinada a transformar sua visão em realidade, Camila enfrentou os desafios burocráticos para conseguir uma autorização especial. Ela sabia que um projeto dessa magnitude seria mais do que apenas desafiador tecnicamente, exigiria também uma boa dose de coragem. Para isso, convidou 2 amigos de longa data, Lucas e Natália, para acompanhá-la. Ambos compartilhavam de certa forma seu interesse pelo sobrenatural, mas encaravam a proposta com sentimentos mistos. Lucas, sempre prático, gostava de pensar que seu ceticismo o protegeria de quaisquer receios. Já Natália, mais intuitiva, sentia uma inquietação difícil de ignorar, mas decidiu seguir em frente por lealdade à amiga e pela curiosidade que não podia negar. Na noite marcada, o trio chegou ao portão do cemitério. As ruas ao redor estavam desertas, e o silêncio opressor da madrugada parecia engolir os sons habituais da cidade. As lanternas que carregavam pareciam inadequadas para enfrentar a vastidão das sombras que se estendiam diante deles. O vento frio cortava a pele, trazendo consigo o farfalhar das folhas secas que se acumulavam nos caminhos. Cada passo sobre o solo de cascalho produzia um som que ecoava de forma desconfortável, como se o cemitério devolvesse a presença deles com uma força invisível. Ao atravessar os portões enferrujados, o grupo sentiu um arrepio coletivo. Não era apenas o frio da noite, havia algo intangível no ar, uma sensação de que estavam sendo observados. Camila, no entanto, manteve-se firme. Seu olhar vagava pelas lápides e mausoléus, absorvendo cada detalhe. Para ela, aquele lugar era uma tela viva, e a ideia de capturar a sua essência sobrenatural com a câmera era irresistível. Está tudo bem, murmurou ela, mais para si mesma do que para os amigos. Lucas, porém, segurava a lanterna com mais firmeza do que o habitual, e Natália olhava ao redor com uma expressão tensa, como se esperasse que algo surgisse a qualquer momento das sombras entre os túmulos. Eles começaram a explorar o local, ajustando as câmeras e testando as lanternas enquanto Camila apontava para os mausoléus mais elaborados, indicando os melhores ângulos para as fotos. No entanto, enquanto se aventuravam mais profundamente no cemitério, o silêncio tornou-se mais denso, quase opressivo, como se o próprio espaço ao redor os estivesse observando. Cada estalo de galho ou som distante fazia seus corações dispararem, mesmo que nenhum deles estivesse disposto a admitir. Vocês ouviram isso? Perguntou Natália, parando abruptamente. Lucas revirou os olhos, mas até ele parecia hesitante ao responder. Deve ter sido o vento, disse ele, tentando soar confiante, embora o tom de sua voz sugerisse o contrário. Camila ignorou os sussurros de dúvida e focou em capturar a atmosfera única do local. A cada disparo da câmera, o flash iluminava as lápides por um breve momento, lançando sombras dançantes que pareciam ganhar vida própria. E, mesmo sem querer admitir, ela também sentia uma presença inexplicável, algo que parecia sondar os cantos mais profundos de sua mente, como se o cemitério tivesse um espírito próprio, atento e curioso. A noite estava apenas começando,
mas todos eles já sabiam que aquele projeto fotográfico seria muito mais do que esperavam, e talvez, mais do que estavam preparados para enfrentar. À medida que avançavam pelo cemitério, o trio se movia em silêncio quase reverente, como se cada palavra pudesse despertar algo que preferiam deixar adormecido. As câmeras clicavam esporadicamente, capturando a beleza mórbida dos túmulos antigos e dos mausoléus ornamentados com esculturas de anjos em mármore desgastado e cruzes góticas que pareciam desafiar o tempo. Cada flash iluminava brevemente os detalhes intricados das lápides, enquanto sombras longas e distorcidas dançavam nas paredes próximas, criando figuras que pareciam vivas. O ar estava carregado de uma tensão crescente, uma sensação desconfortável que se enraizava em cada um deles. Era como se o próprio cemitério estivesse observando, atento a cada movimento que faziam. À medida que se aventuravam mais profundamente, passando por um corredor estreito entre dois filetes de túmulos altos, um som distinto os fez parar. Era o som inconfundível de passos, lentos e deliberados, ecoando suavemente no silêncio. Imediatamente, todos se viraram, as lanternas iluminando o corredor atrás deles. Nada. O espaço estava vazio, apenas lápides e escuridão. Deve ser nossa imaginação, disse Lucas, sua voz mais trêmula do que ele gostaria. Tentava soar racional, mas até ele sentia o arrepio que subia por sua espinha. Camila franziu o senho, segurando a câmera com força. Imaginação não faz barulho, Lucas. Antes que pudessem responder, um som ainda mais perturbador tomou conta do ambiente. Risadas infantis, suaves, quase sussurradas, mas carregadas de uma energia inquietante. Elas pareciam vir de todos os lados, ecoando entre os túmulos como se o próprio vento carregasse a risada, transformando-a em um som impossível de localizar. Não tem crianças aqui, tem? Perguntou Natália, com um tom de pânico crescente. Ninguém respondeu. A tranquilidade do grupo foi substituída por uma tensão palpável, enquanto todos olhavam ao redor, tentando encontrar uma explicação para o inexplicável. Tentando manter o foco no objetivo do projeto, avançaram com cautela, guiados pela lanterna de Lucas e o instinto de Camila. Finalmente, chegaram ao mausoléu maior, que parecia diferente de todos os outros. Sua fachada era majestosa, com colunas desgastadas e uma inscrição ilegível, coberta por musgo. Apesar da beleza arquitetônica, havia algo inegavelmente perturbador naquele lugar. Era como se tivesse sido abandonado até pelo tempo, isolado e esquecido. Camila, como sempre, não resistiu. Ela ergueu a câmera, ajustando o foco para capturar a imponência do mausoléu. Mas, quando olhou pela lente, parou abruptamente, suas mãos tremendo levemente. Ali, na entrada, ela sussurrou. Natália e Lucas seguiram o olhar da amiga, e foi então que a viram. Na entrada do mausoléu, uma figura feminina estava de pé, imóvel. Ela parecia usar um vestido branco, desgastado e sujo, que balançava levemente com o vento. Seus cabelos desgrenhados escondiam parcialmente o rosto, e as mãos cobriam o restante, como se estivesse chorando em silêncio. Você está bem? Precisa de ajuda? Perguntou Camila, sua voz hesitante, mas ainda tingida de empatia. O silêncio que se seguiu foi mais ensurdecedor do que qualquer resposta. A figura permaneceu imóvel por um momento, até que, lentamente, começou a virar-se na direção deles. O que revelaram os movimentos da mulher os paralisou de terror. Seu rosto não era humano. A pele parecia translúcida e seca, como se fosse feita de cera rachada, e seus olhos, completamente negros e vazios, eram como portais para um abismo insondável. Não havia expressão, apenas um olhar que parecia perfurar a alma de quem ousasse encará-la. Natália deu um passo para trás, agarrando o braço de Lucas com tanta força que suas unhas cravaram na pele. Camila sentiu o ar escapar de seus pulmões, o medo congelando suas pernas. Foi Lucas quem quebrou o transe. Corram! Gritou ele, puxando Natália enquanto Camila largava a câmera e disparava atrás deles.
O pânico tomou conta do grupo. Eles se dispersaram pelo cemitério, tropeçando nas raízes das árvores e esbarrando em lápides. As lanternas balançavam descontroladamente, iluminando fragmentos do ambiente, mas nunca o suficiente para afastar a sensação de que algo seguia. E, pior, que estava se aproximando. Os sons ao redor tornaram-se insuportáveis. Passos apressados, sussurros e risadas misturavam-se com o som de suas próprias respirações ofegantes. O peso da mochila de Camila parecia dobrar a cada passo, mas ela não ousava parar para se livrar dela. Era como se algo invisível estivesse prestes a alcançá-los. Finalmente, avistaram o portão de ferro enferrujado, sua forma destacando-se contra a escuridão. Com um esforço desesperado, cruzaram o portão, empurrando-o com força. Do lado de fora, eles se jogaram no chão, ofegantes e apavorados. O silêncio ao redor era quase ensurdecedor, como se o próprio cemitério os tivesse expulsado e agora voltasse a descansar. Eles não olharam para trás. Não ousaram. Ainda que nenhuma explicação pudesse apagar o que haviam visto e sentido, todos sabiam que algo dentro daquele cemitério ia além da compreensão humana. A figura da mulher, os sons e a presença esmagadora. Não eram apenas ilusões. Eram algo muito, muito real. Na manhã seguinte, o terror da noite anterior ainda pairava sobre Camila como uma sombra pesada e constante. Suas mãos tremiam enquanto pegava a câmera, hesitante em revisitar as imagens capturadas no cemitério. Por um momento, pensou em não olhar. Parte dela temia que o que encontrasse pudesse confirmar que o inexplicável era real, tornando impossível descartar os eventos como uma alucinação coletiva ou um produto de sua imaginação exacerbada pelo medo. Mas a curiosidade foi mais forte. Sentada em sua mesa, em meio ao silêncio sufocante de seu pequeno apartamento, começou a passar pelas fotos. As primeiras imagens eram tranquilizadoras, quase banais. Túmulos bem esculpidos, mausoléus imponentes, estátuas de anjos com expressões serenas. Em algumas, ela viu Lucas e Natália sorrindo, relaxados, ainda alheios ao que enfrentariam mais tarde. Por um momento, Camila sentiu um resquício de normalidade. Talvez tudo tivesse sido apenas um susto, uma noite de tensão amplificada pela escuridão e pelo isolamento. No entanto, à medida que avançava, as fotos começaram a revelar algo diferente. Quase imperceptível no início, ela notou uma figura ao fundo de algumas imagens. Em uma das fotos, a silhueta de uma mulher parecia espiar de trás de um mausoléu, parcialmente coberta pela sombra. O coração de Camila acelerou. Aquela figura não estava lá quando ela tirou a foto. Ela tinha certeza. Passou para a próxima imagem. Desta vez, a mulher aparecia mais claramente, seu vestido branco destacando-se contra a escuridão ao redor. Em outra, ela parecia estar mais perto, os olhos negros fixos na câmera, como se soubesse que estava sendo observada. Camila sentiu um frio percorrer sua espinha enquanto continuava. A mulher de vestido branco estava em várias fotos, sempre no fundo, às vezes parcialmente oculta, às vezes completamente visível. Em uma das últimas imagens, capturada enquanto o grupo fugia, a figura parecia estar parada no centro de uma alameda, os braços estendidos, como se estivesse tentando alcançá-los. Ela não conseguiu continuar. O peso do que havia visto era insuportável. Fechou a câmera com um gesto brusco e respirou fundo, tentando controlar o tremor que tomava seu corpo. O que aquelas imagens significavam? Como era possível que a mulher estivesse presente em tantas fotos sem que ninguém a tivesse notado no momento? Decidida a não carregar o fardo sozinha, chamou Lucas e Natália para sua casa. Os dois chegaram apressados, ainda sob o impacto dos acontecimentos da noite anterior. Quando Camila mostrou as fotos, o silêncio na sala foi absoluto. Lucas, normalmente cético, ficou pálido, encarando a tela como se esperasse que algo mais saísse dela. Natália levou a mão à boca, os olhos cheios de lágrimas. Ela estava lá o tempo todo, observando a gente, murmurou,
mal conseguindo pronunciar as palavras. A revelação deixou os três abalados. Era impossível negar o que tinham vivido. Apesar das insistências de amigos curiosos e de outros fotógrafos que ouviram falar da história, Camila recusou-se a voltar ao cemitério São João Batista. A ideia de encarar novamente aquele lugar, mesmo à luz do dia, era insuportável. As fotos, embora guardadas, tornaram-se um peso constante. Camila evitava olhar para elas por muito tempo, temendo que, em algum momento, algo mais pudesse surgir nas imagens, algo que não estava lá antes. Os rumores sobre o cemitério continuaram a crescer. Histórias de fenômenos sobrenaturais sempre circularam sobre o São João Batista, mas a experiência de Camila e seus amigos reforçou a ideia de que ali repousam mais do que corpos. Algumas pessoas acreditam que as almas dos que ali estão enterrados carregam mágoas e histórias não resolvidas. Outras afirmam que o cemitério é um portal, um lugar onde o véu entre os vivos e os mortos é particularmente frágil. Para Camila, o que aconteceu naquela noite foi uma lembrança dolorosa de que existem coisas além da compreensão humana. Ela nunca conseguiu decidir o que era mais assustador: a possibilidade de que a mulher fosse um espírito perturbado ou a ideia de que algo pior espreitasse no silêncio do cemitério, esperando por curiosos como ela para revelar sua existência. Mesmo assim, ela sabia que nunca esqueceria. O cemitério São João Batista continua lá, silencioso durante o dia, envolto em mistério durante a noite. Um lugar onde o passado parece não descansar, e onde os ecos do inexplicável ainda pairam, prontos para serem encontrados por aqueles corajosos, ou tolos, o suficiente para procurá-los.